obviamente, de entusiasmar vocês a construírem alguns eletroscópios. Eles têm um potencial bastante interessante no ensino. Eu já mostrei algumas coisas para vocês e gostaria de mostrar alguns detalhes da construção desse tipo de eletroscópio aqui, tá? Então, ele é um eletroscópio de folha, né? A folha utilizada é uma folha de imitação de prata, nesse caso aqui, mas pode ser também de imitação de ouro, tá? Você encontra isso em papelaria ou casa de artesanato, tá? Eu depois vou mostrar um detalhe aí como cortar essa folha. Mas aqui a construção é uma lata, você vai ter que romper a lata abrir a lata com um estilete, às vezes, né? O próprio estilete, você vai trabalhando com estilete e vai fazendo o corte, é uma possibilidade. Os melhores cortes que eu consegui foram com um estilete, né? Quanto mais robusto ele for, melhor. Então você vai trabalhando devagarzinho, né? Firme, devagarzinho e rompendo. Cuidado para não cortar a mão, de preferência use uma luva, né? De preferência use uma luva grossa, né? Mas com cuidado você consegue, tá bom? Beleza. Aqui na parte então de cima você vai também fazer um buraco mais ou menos um pouco menor aí do que uma tampa dessa, e você vai colar a parte de cima da rosca de uma garrafa PET, né? Então, tá aqui a parte de cima. Esse daqui em especial eu fiz duas aberturas, uma abertura aqui e uma abertura aqui. Dependendo para o que você quer, você pode só colocar uma abertura, né? Só para você conseguir enxergar a folha. No caso de demonstração, é interessante que você esteja conseguindo ver e os seus alunos que estão aqui também, certo? Então, por isso duas. Dependendo da qualidade do que você coloca aqui, que no caso aqui foi uma garrafa PET, a qualidade não é muito boa, mas é possível você, mesmo com uma garrafa PET, projetar, né? Então você pode fazer o experimento projetando. Você coloca um celular apoiado aqui com a lanterna acesa e você projeta na parede a folha do eletroscópio para todo mundo ver. Então você aumenta a possibilidade de outras pessoas verem. Então você manipula as coisas aqui, certo? Isso tudo todo mundo vê, porque vai ter uma certa luz aqui acima de você, e a luz também projetando na parede a folha do eletroscópio. Então eles vão ver a folha subindo, descendo, de acordo com as experiências que você está fazendo, certo? Então eu considero que esse daqui seria sim já um eletroscópio de projeção. Poderia projetar, mas também pode ser usado assim, como eu mostrei para vocês. Vocês olham a folha lá, enquanto eu também consigo ver desse lado de cá. E a ideia é você ter uma carcaça de metal, né? Se você for fazer um eletroscópio com carcaça de vidro, às vezes é importante você colocar duas placas de metal para você ter algumas possibilidades de experimento. Às vezes também, quando você faz com uma garrafa de plástico, o plástico ele muito facilmente se eletriza. Então a folha, se ela é muito levinha, ela fica na direção do plástico. Toda hora você tem que tirar, passar um álcool no plástico para tirar a eletricidade estática, né, do plástico. Então, esse tamanho aqui tem cerca aí de uns 9 centímetros, 10 centímetros de diâmetro, a lata por uns 12 de altura, deve ser 9 por 12, alguma coisa assim. É um bom tamanho, tá? No caso, a lâmina aqui, a folha, né? Cerca de meio centímetro de largura e uns 4,5 centímetros de comprimento, tá? Então aqui vai ter, como eu
falei, uns 9, 10 centímetros, então ele, quando ela levantar, ela não vai esbarrar, tá? A ideia é que não esbarre, né? Para ela não perder a carga, ela vai levantar e vai ficar levantada. E, bom, sobre essa plaquinha, eu achei uma plaquinha já com umas bordas meio arredondadas, mas você pode cortar também de uma lata uma placa fixa, né? Que vai ficar fixa. Nesse caso aqui eu soldei, mas poderia ser presa com cola quente mesmo, tá? Ou com uma fita, né? Se você optar por alguma coisa tipo cola quente ou fita que seja isolante, você tem que se assegurar que o arame está encostando, está em contato elétrico com a placa, certo? E da mesma maneira a placa tem que estar em contato elétrico com a folha, né? Porque você trabalha normalmente com esse eletrodo aqui, né? Esse pedaço de arame que sai para fora do eletroscópio. É com ele que você, em geral, você trabalha nas demonstrações para carregar e descarregar. Então, você precisa ter todo mundo em contato elétrico. Essa placa que ela não precisa ser muito grande. Na verdade, quanto menos metal você usa para fazer essa estrutura, mais sensível fica o eletroscópio, porque quanto menor a área total, menos carga você vai precisar para ter o mesmo movimento da folha, tá? É claro que não é uma relação assim totalmente proporcional, mas a minha percepção é que quando você diminui as estruturas, você pode trabalhar com menos cargas e aí você consegue ter uma sensibilidade maior, tá? Um dos problemas que pode acontecer aqui é quando você coloca a folha aqui dentro, né? Se você manuseou isso daqui num dia seco, né? Ou então se você eletrizou de alguma maneira esse plástico, quando você for colocar a folha, o que vai acontecer é que a folha vai grudar no plástico, né? No PVC, no PET, certo? Então, o que você faz? Pega um pano com álcool, um pano limpo, passa aqui, passa por dentro aqui também, e aí deixa secar, né? Pano com álcool. Se você pega o pano seco, passar aqui, ele talvez eletrize mais o plástico, né? Então, você vai passar um pano com álcool. Mesma coisa com a parede aqui. Se ela está eletrizada a ponto da folha não... A folha está o tempo inteiro apontando, né, na direção da janela, é o mesmo problema. Então você vai desmontar, passar um pano com álcool em tudo e deixar secar e depois montar o seu eletroscópio de novo. Então aqui é um arame, uma placa fixa e uma folha, como eu já falei, passa através da tampa. Aqui eu testei vários materiais, não fez muita diferença não. O PET é muito bom isolante, tá? Fiz até pensando nos tempos em que eles faziam com enxofre no início, né? E realmente o PET substitui bem, tá? Então, a vantagem desse eletroscópio aqui é se rompe a folha, você não precisa ter que ficar quebrando, né, o eletroscópio. Por exemplo, se fosse tudo muito fixo, né? Se fosse só um furo na lata e a gente já fez uns eletroscópios assim, só um furo na lata e você prende o fio fixo já com cola quente, aí você fica tendo que tirar toda a cola quente com o fio caso a folha rompa, que você não consegue manusear lá dentro direito, né? E aqui com essa tampa você tira e coloca. Se por acaso o eletroscópio cai, rompe a folha lá dentro. Então o que você faz? Você tira, corta a folha de novo e coloca ele de volta lá dentro, né? Aqui embaixo eu optei por colocar
a própria tampa da lata, né, com o alumínio. Então, eu coloquei uma folha de papel alumínio aqui embaixo, coloquei, ficou tão certinho, né, porque coloquei na verdade o alumínio assim em cima da tampa, a tampa numa superfície lisa, fixa, né? E aí forcei a lata para cima da tampa aqui. Então o alumínio ficou bem justo, né? Igual vocês viram ali, eu tirei a tampa, o alumínio nem mexeu, né? Ele ficou bem colado. Esse alumínio aqui não está colado, né? Ele ficou justinho ali na parte interna, né? Bom, é possível que você coloque uma parte interna aqui, a parte de baixo, desculpa, de maneira que permita um aterramento. Nesse caso aqui, essa tampa aqui, ela não é boa isolante. Tem uma tampa marrom que ela é mais isolante. Dependendo do caso, essa daqui não fica bem isolada não. Mas se você coloca, por exemplo, um plástico como esse, que é bastante isolante, a carcaça fica isolada, né? Então, por exemplo, se você atrita o canudo e coloca vou deixar um papel aqui. Atritou o canudo e coloca o canudo aqui. Você eletriza a lata, certo? Ou induz uma carga nela e você coloca o dedo aqui. Depois você tira, ó, ele está eletrizado com a carga oposta do canudo, tá? De maneira que se você aproxima aqui, ele vai descer, né? Então, você pode pegar na lata, né? Porque a parte central ali está totalmente isolada, certo? Então, não sei se vocês estão vendo bem aí. Vou colocar no fundo claro. Então, essa é uma maneira de eletrizar também aí, no caso aqui, o canudo positivamente. O eletroscópio positivamente. Então, é claro que se a carcaça está carregada, se eu tocar aqui, ele não vai descarregar totalmente, né? Eu teria que tocar aqui e aqui para ele descarregar totalmente. Bom, e é esse o trabalho, né? Tem alguns momentos que você vai querer aterrar a carcaça, tem alguns momentos que não, né? Normalmente, quando você está trabalhando com a carcaça não aterrada, isolada, e a parte central também, você está querendo lidar com medida de carga, de corrente, né? Que corre de um para o outro, como se fosse um capacitor carregando e descarregando. E quando você quer trabalhar com medidas de voltagem, então você aterra a carcaça. Aí você vai ter a folha indicando voltagem, né? Nos dois casos são interessantes, né? Bom, então está aqui um eletroscópio relativamente simples de se construir, robusto, né? Possível de você fazer mais de um, você pode fazer vários com seus alunos. É bastante interessante, você mostra as formas de eletrização, né? Tem algumas demonstrações de física moderna também que eu vou mostrar para vocês, em que ele tem um papel importante. O eletroscópio teve um papel muito importante no início do século passado, no desenvolvimento da mecânica quântica, da física moderna, estudos da radioatividade, estudo das radiações ionizantes, porque ele é um instrumento muito sensível, né? Então, veja que foi através de medidas com eletroscópio que os raios cósmicos
foram descobertos. Então, eles conseguiam, olhando o movimento da folha, um movimento bem pequeno, através de telemicroscópios, eles conseguiam medir, por exemplo, a variação à medida em que subia no balão, né? Esse foi o achado de Victor Hess. Isso, o balão, e viu como que o ar se ionizava através de um eletroscópio. Ele fazia medidas de ionização do ar com o eletroscópio e percebeu que à medida em que você subia, o ar era mais ionizado. Então existia uma fonte que não era terrestre e que estava causando a ionização do ar. E então ele aventou essa possibilidade dos raios cósmicos, certo? Então, construam, como eu já falei, testem materiais. Essa daqui é uma montagem bastante interessante. Façam. Tá bom? Beleza, tchau, tchau.